Olá para todos! Nós começamos agora mais um dos nossos estudos de introdução ao Novo Testamento. Especificamente hoje temos nosso último estudo e, como sempre, fechando aí com chave de ouro, nós temos nosso convidado especial, Reverendo Jonatas, está com a gente e a gente vai hoje comentar sobre a transição que a gente tem do aspecto que a gente pegou teoricamente durante o nosso estudo e a gente vai aplicar isso para a nossa vida, para a nossa vida prática aí. Como é que está o senhor, reverendo? Tudo bem? Bem, bem, graças a Deus. Prazer estar aqui de novo, encerrando. Espero que tenha sido abençoador. Tive a oportunidade de te ouvir e as notícias são sempre muito boas, né? Muito bem preparado os estudos, feito com muito carinho. É um acervo importante para a nossa igreja e para as futuras gerações, porque a gente vai poder mandar esse link, né? Para frente. Pois é, isso é muito bom. Reverendo, a gente sempre começa o nosso estudo, ou idealmente sempre começa o nosso estudo com uma oração. O senhor poderia nos conduzir numa oração? Claro, sem dúvida. Deus querido e amado, nós rogamos a tua bênção e presença, primeiro para a nossa conversa ser produtiva e abençoadora, mas também que esse vídeo e esse conteúdo alcance mais pessoas e elas sejam conduzidas à tua palavra e o apego e amor a ela. Tudo isso a Deus, de modo que teu nome seja engrandecido, a salvação de Cristo seja crida e desfrutada e a tua glória se espalhe na terra como as águas cobrem o mar. Abençoa o nosso tempo aqui. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, então agora começa mais o de frente com o Sankuts aqui. Reverendo, acho que a primeira coisa que pode saltar a impressão da gente falar é sobre a questão da transição que a gente tem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nosso primeiro estudo foi sobre o período intertestamentário, que a Bíblia não fala para a gente sobre o que aconteceu nessa época, os macabeus lá, as guerras que tiveram e as mudanças. Mas. Nossa Bíblia, né? É, Tem uma Bíblia aí que tem uns livros a tem mais, uma folhinha a mais tem ali. uns adendos, né? Pois é. Heavy, como que a gente olhando, como que a gente pode pegar o conhecimento que a gente teve no Antigo Testamento, as coisas que a gente aprendeu e que a gente viu, a importância que tem, e a gente vê que no Novo Testamento tem um ambiente muito diferente do que era no Antigo Testamento, com novas seitas que apareceram, novas. A, a leitura propriamente nos mostra que é um ambiente completamente diferente. É, como que a gente consegue pegar as coisas do Antigo Testamento e aplicar para a gente? Se a gente vê que mesmo na Bíblia é bem diferente o ambiente, e a gente também vive hoje muito posteriormente ao período até do Novo Testamento, como que a gente pega aquilo do Antigo Testamento e aplica ainda hoje? Como que é possível é, a gente fazer essa transição para cá? Ok. O Antigo Testamento é cumprido no Novo. O Antigo Testamento tem as sombras, como a gente diz em teologia, do verdadeiro que é Cristo e tudo que. E olha só, às vezes a gente não enxerga a riqueza do Antigo Testamento, porque está cumprido em Cristo, vamos que vamos. Mas a gente esquece que para entender aqueles poucos anos de ministério e o conteúdo do Novo Testamento, que é muito mais condensado em termos de tempo, Deus levou todo o Antigo Testamento mostrando facetas do ministério de Cristo, lateralidades do ministério de Cristo, que não seriam possíveis serem mostradas nos poucos anos de ministério. Então, o principal é a gente entender os princípios por detrás de tudo que nós temos, das leis cerimoniais, das leis dietéticas, das leis morais, e não somente o negócio de abandonar as leis que não forem de ordem moral, né, ou éticas, e jogar fora, porque elas revelam aspectos importantes do sacrifício de Cristo e da obra redentora. Então, estamos com um primeiro momento, a gente aprender a retirar e a entender eu falei duas vezes entender, né? Mas a entender os princípios que estão ali embutidos. Então, isso muda, né? Hum, Muda a cor, a aplicação, mas não a base. A segunda coisa
é que se você não conhecer o Antigo Testamento, o Novo não faz sentido. Porque o Novo Testamento, muitas vezes, mas muitas vezes, a gente está lendo o Novo Testamento como se fosse assim, Caiu de uau, paraquedas, é né? a última bolacha do pacote. É aquele cara que chega, não só chega de paraquedas, mas chega no melhor estilo Tom Cruise, né? Desabotou o paraquedas, já sai andando, só ajeita a gravata e vamos. Só que o que você acabou de ler é uma citação do Antigo. Então, a gente esquece que, de Novo Testamento mesmo, a gente só tem 30%, porque isso um estudioso, eu me lembro alguns anos atrás, chegou a dizer que 70% do Novo Testamento é velho. Uau! É, por causa das citações, das alusões. Então, às vezes, a gente não entende, e vamos combinar, a gente entende a parte grega do Novo Testamento. Porque a gente não se atreve a ler Hebreus e a citá-lo, a não ser nos trechinhos em que a gente está acostumado e conhece bem. Apocalipse também, né? Que é bem diferente a literatura da Apocalipse, nossa, do que estamos acostumados. exato. E os próprios autores de ordem mais hebraica, né? Pedro é pouco lido em comparação a Paulo, Tiago, não é? Parece que até hoje alguns reformados pensam que são luteranos, então a gente tem que lembrar que Tiago Epístola de super vale a Palha, pena. né? Que Lutero tinha falado, né? Não sei se o Pois pessoal é, conhece a eu li história. recentemente, conheço, eu li recentemente que no livro do Emílio, no Filtro Solar, que Lutero também tinha problemas com Eclesiastes. Olha Aí ele só. puxa uma nota e fala assim: Lutero tanto tinha problema com Eclesiastes, com Tiago, eu chego à conclusão que o problema era Lutero. Então, então a gente tem que tomar cuidado. O Antigo Testamento é uma literatura riquíssima. Eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu devo, claro, isso à influência de professores que foram importantes na minha vida e que eram professores de Antigo Testamento e foram mais cativantes. Apesar do Novo Testamento e o grego ser uma língua mais fácil, eu sou um apaixonado. Eu sofro um pouco com Novo Testamento. Nós estamos saindo de uma série no Antigo Testamento, vou entrar numa série no Novo Testamento, vou dar uma sofrida, né? Eu me dou bem, eu transito melhor no Antigo Testamento. Mas por último, para dizer como é que a gente faz para aplicar, bom, eu tentei a exaustão, né? Fomos do começo ao fim, né? The very end de Daniel. E a minha ideia é que, como é que eu faço para aplicar o Antigo Testamento à minha vida? Ok, se você está no Antigo Testamento é uma coisa, mas nenhum de nós está. Então não importa muito, em termos práticos, em como os nossos irmãos do Antigo Testamento pescaram as ideias, princípios e lições. Qualquer aplicação do Antigo Testamento a nós passa pelo filtro de Cristo. Então, se você entender como Cristo aparece nesse texto e a salvação que ele traz e a obra que ele fez, o Antigo Testamento sempre será magnífico para nós. Sempre vai encher os nossos olhos. Então, basicamente, esses 3 pontos aí. Legal. Pastor, também falando dessa questão do ambiente do Antigo Testamento e a transição para o Novo, nos nossos estudos, a gente precisou de 12 estudos para ver a narrativa do Antigo Testamento. E no Novo, a gente precisou de 5. Ou melhor, foram 4, ou dá para até dizer que foram 3, porque um foi antes do Novo Testamento e o último foi Aparecendo que depois. 4 profetas eram 3, né? Já achei legal. Exatamente, algo mais ou menos assim. E também, quando a gente pega a Bíblia, a gente, né, é inegável que a gente vai, tá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento chegou no Novo já é bem Acabou. menorzinho, né? Só que, E que no final é tudo velho, né? e que Porque no o final é Novo tudo, Testamento pois é é, né? curto, ainda é. Pois é, né? Olha só, essa reunião de hebraístas aqui, né? Que pessoal, como é que, né? Os Quase judeu. judaizantes aqui, né? É, só que ao mesmo tempo a gente tem pessoas que vão dizer pra gente que o Antigo Testamento não serve, que caducou, que não sei o quê, que a gente precisa só do Novo Testamento, beleza. A pergunta que eu faço é como que é possível
que, assim, numa quantidade tão pequena de declarações, de afirmações, você tem uma mudança tão drástica da visão de mundo do Antigo Testamento para a visão de mundo do Novo Testamento, mudança de sacramentos, mudança de tudo. Como é que em tão pouco muda tanto? Como e por quê, né? Ok. Sim, sim. Primeiro, caduco é quem fala essas coisas que o Antigo Testamento caducou. Segundo, existe uma razão, e eu já disse, só para deixar isso bem fincado. A razão pela qual muda tanto são duas. A primeira, a mais básica e a mais óbvia aos olhos, é que tudo aquilo que o Antigo Testamento estava buscando prever, antecipar e preparar, vem, que é a vinda do Messias. Tá? E a segunda coisa é que o mundo antigo, ele, como pelo menos aparece, nós não temos na narrativa bíblica, não nos importa na narrativa bíblica, como era a vida fora do Oriente, do Oriente Médio, especificamente. E o Oriente Médio vai sofrer uma avalanche de Ocidente. E essa é a razão pela qual Daniel se assusta muito, Daniel e João, mas mais Daniel, se assusta muito com o que vem novo, porque os gregos ainda eram vamos dizer assim, Ocidente próximo. Uhum, A gente chama o Oriente próximo, né? uhum, Para eles eram o Ocidente próximo. Mas os romanos, eles eram awkward, eles eram o totalmente outro, eles eram um bicho diferente. E muito diferente, muito diferente. E é uma avalanche no Oriente Médio que vai estabelecer aí, vai apresentar a gente a uma cultura, a uma língua e a uma cosmovisão que é estranha ao que a gente vinha vendo. Porque você está no Antigo Testamento, você tem os fenícios, os babilônicos, os assírios, os judeus, eles têm meio que, são culturas diferentes, são línguas diferentes, mas eles têm que meio que a mesma cosmovisão, porque eles enfrentam os mesmos desafios, eles estão na mesma região demográfica, na mesma região geográfica, você tem flutuações de gente, né? Estou falando de demografia mesmo, não é? Eles trocam muito de população, eles migram. Então, assim, era difícil você desvincular uma coisa da outra. Tá? Agora não, você tem um povo totalmente desvinculado, eles são fisicamente diferentes, eles não parecem primos. A uhum. língua deles não tem qualquer relacionamento com a língua, porque há um risco para lá, um risco para cá. Se você achar o hebraico, vira árabe. Se você alonga, vira fenício. Se você for de cabeça para baixo, é ugarítico. Ok, né? São rabiscos que se lembram. Você pode ver que as línguas orientais médias e extremas, japonês, coreano, chinês, vietnamita, tailandês, indiano, né, muitos dialetos indianos, eles não têm a mesma característica. A gente tem várias línguas aqui, mas elas são todas com os mesmos caracteres. Então, eles chegam com isso. Uma balbúrdia, vamos dizer assim. Aliás, uma palavra bem apropriada, né? Pertinente. Essa é bem pertinente, né? Então, veja bem, vai mudar tudo, porque o que se preveu é que essa mudança cósmica se reverberaria numa mudança cultural, cosmovisional. A gente bem viu que Daniel previu o totalmente outro chegando, porque ele marcaria a vinda da salvação, que foi o que aconteceu. Os romanos eram um império vigente à época que Cristo veio. Segundo, porque a quantidade de... Então, terceiro, né? O primeiro Cristo veio. Ele marca essa grande distinção. Eu acho até Tudo legal, que... nessa Perdão. questão de que Cristo veio, Gálatas 3, o termo que ele vai usar para comparar o papel da revelação do Antigo e do Novo Testamento, que a nossa tradução tá que o Antigo Testamento serviu como aio para guiar o povo e tudo mais, né? Só que você vai ver no grego, você viu como pedagogo,
né? É o termo que ele usa em Pai da grego mesmo, Gogo. né? Pai da Gogon. E é muito legal isso, a maneira como essa comparação mesmo de que no Antigo Testamento você tem um pedagogo, você tem um cara ali que está cuidando das crianças, que está ali e tal, e chega no Novo Testamento você tem a figura corpórea, você tem aquele que é Adulto. o adulto. Eu diria o seguinte, que é assim sempre. Você gasta muito mais tempo treinando do que competindo, certo? Faz sentido, aham. Você Sim. treina anos para a Olimpíada que dura dias. E algumas dessas pessoas correm todos os dias para correr por alguns poucos minutos. Quando isso? Então, o que eu diria? Antigo Testamento é treino, Novo Testamento é competição. Então a gente foi treinado no Antigo Testamento para o que aconteceria no Novo. E o pior, porque isso fora revelado a Isaías, que haveria de ser assim, há mais tempo de treino do que de competição, e o povo não se tocou disso, né? A competição aconteceu e teve gente que perdeu, né? Perdeu a hora e não viu o que aconteceu. Então eu diria que o primeiro é Cristo veio, o segundo é houve uma mudança cultural muito forte de eixo de Oriente para Ocidente. E eu tinha um terceiro ponto que eu já esqueci. Mas é isso aí. Beleza. Deus completa. Essa mudança cultural é um motivo que pra gente às vezes é muito mais fácil, ou para um novo convertido, para alguém que está entrando em contato com a fé agora, ler o Novo Testamento do que o Antigo? Eu digo que sim, mas creio que não. Olha só. Sabe por quê? Porque eu acho que é justamente enxergar o Novo Testamento à luz do Novo Testamento que faz com que as pessoas tenham uma má interpretação do Novo Testamento. Uhum. O Novo Testamento pressupõe o Antigo. Então, por exemplo, você já deve ter, todo mundo já deve ter lido os Evangelhos. Aliás, o Emílio de novo lança uma coisa muito legal. Ele fala: você vai encontrar o Novo Testamento com Provérbios, mas você não encontra com Eclesiastes. Entendeu? Ninguém Olha venderia o só. livro de Eclesiastes separado ou o livro, entendeu? Tem Aham. livros na Bíblia que você não coloca, porque a gente tem Não a tem, fantasia não de tem que o Novo sofonia Testamento na é Bíblia dos fácil. Gideões, né? Sofonias. O Novo Testamento e Sofonias. Não vai ter, né? Eu Introdução de preferia o Primeira Novo Crônicas. Testamento e Obadias, mas isso é coisa minha. Introdução de Primeira Crônicas, né? Adão gerou a Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared. Não tem, não tem. Ah, eu pensando aqui como seria o Novo Testamento e Obadias. Mas, mas veja bem, eu quando expus Mateus, uma das coisas que ficava muito clara para o pessoal e para mim pessoalmente, para a igreja, mas para mim pessoalmente, era o quanto você tinha que conhecer de Antigo Testamento para entender Mateus. Olha só. Então o pessoal falou assim, eu tinha lido Mateus e achei que tinha entendido. E aí eu falava, sabe por que Mateus está dizendo isso? Porque o leitor dele é judeu, e o leitor dele conhecia esse texto. E uma coisa muito interessante que Mateus usa um recurso de fazer ganchos a partir de expressões ou frases. Então ele cita a primeira frase e vai direto para a narrativa. Ou seja, ele sabe que um judeu só precisa de start. Igual o bar mitzvah, se você chega e fala assim, menino, diga para nós o Shema. E aí o menino já começava, Shema Israel, nosso Deus é o único Deus. Porque ele só precisava, sabe igual quando a gente está criando, você não sabe, mas igual quando a gente está ensinando a decorar texto bíblico ou oração do Pai Nosso para criança pequena. A gente chama de Pai Nosso, o segredinho aqui, correto é a oração do Senhor, mas por quê? Para a gente dar a deixa. Vamos orar o Pai Nosso. E a criança já começa, aqui estás no céu. Quando ela é muito pequena, ela faz isso. Uhum. Ela completa. Ela não repete. Isso era bom, entendeu? É bom porque ajuda a gente a ressuscitar o conteúdo. E Mateus fazia isso. Quando eu lia o texto inteiro,
você percebia que Mateus estava pensando em toda a perícope, e não na expressão, Uhum. não na frase, não Olha na só. palavrinha. Uhum. E aí aquilo abria o Mateus. Então a gente descobre que você tem que saber o Antigo Testamento para compreender bem o Novo. Pastor. Mesmo que você pegue um texto grego para gregos, tipo Paulo aos Romanos. Uhum. Nessa questão da palavrinha, de que o autor estava pensando não especificamente no trecho que ele estava citando, mas em algo mais amplo, às vezes a gente pega alguns textos, acho que Paulo vai ser mais conhecido por isso, que ele vai citar um negócio do Antigo Testamento, e daí você fica, mas, ui? Igual, por exemplo, ele vai dizer, olha, gente, é lícito que aquele que vive da pregação do evangelho seja sustentado, porque perceba, lá no Antigo Testamento fala que você não pode amordaçar o boi enquanto ele está trabalhando. Você vê, mas parece um, parece um salto muito lógico, muito grande, um salto de lógica muito grande. Mas aí a gente completa com a nossa lógica e fica horrível, porque tem igreja que acha que tem que tratar o pastor igual o boi e muitas igrejas mandam ele pastar. Então, eu acho que se a gente tem que completar, tem que ser com o Antigo Testamento, não com a nossa lógica, justamente. Mas então, Gostou, né? interessante. Então, assim, essas diferenças que às vezes a gente vê é por causa disso? Você precisa olhar melhor o contexto do Antigo Testamento? Foi alguma revelação que foi dada ali, agora ali pro apóstolo? Olha, aquele texto, na verdade, estava falando de mais do que aquilo que aparentemente se propunha. Ok, existe o caráter tipológico versus o cumprimento. Normalmente, o pessoal do Antigo Testamento fala mais do que sabe. E eu acho que o grande exemplo disso é João Batista, que eu carinhosamente chamo de o profeta do Antigo Testamento no Novo, porque ele era um profeta do Antigo Testamento no Novo Testamento. E a gente percebe que a visão de João Batista era limitada, daí eles estarem juntos, inclusive aparentados um do outro, né, Jesus e João Batista. E ele, olha só, anuncia, quando vê Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas quando preso, ele pede para algum discípulo, vai lá e pergunta Ver se se é ele isso mesmo. mesmo, né? Tem certeza? Pergunta se não aconteceu um equívoco, né, da minha parte. E aí você percebe que a visão limitada do Antigo Testamento não conseguia enxergar com clareza as coisas do Novo. Então, eu ressalto muito a importância do Velho, mas eu tenho que levar em consideração, porque isso é ponto pacífico, é que o Velho Testamento tem que ser interpretado à luz do Novo. Então, as lentes do Antigo Testamento, as lentes do Novo Testamento são as lentes que corrigem o entendimento do Velho Testamento. Então, eu não diria que é sempre o unzip do Antigo Testamento. Existe a questão de que o Antigo Testamento interpreta o Novo Testamento, interpreta o Antigo Testamento da maneira correta. Um exemplo disso, Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, não era uma revogação, era uma explicação, era uma correta interpretação, era dizendo, vocês ouviram o certo do jeito errado, deixa eu falar o certo do jeito certo. Que Jesus era conhecido por fazer isso desde pequenininho, né? Que viam que ele falava como autoridade, não como os fariseus e escribas, né? Sim, Jesus era aquele aluno chato que dizia, professor, mas por acaso isso que você está falando não bate com aquilo outro que todo aluno deveria fazer com o seu professor de cosmovisão Tem um, tem um, equivocada. tem um cientista famoso, não vou lembrar quem que era, se era Richard Feynman, quem que era, mas que o pessoal conta que uma vez na faculdade o professor expôs, comentou lá no quadro, uma, um certo teorema lá, uma certa coisa que até aquele momento não tinha sido resolvido. E o cara chegou no final da aula com a resolução pro professor daquilo. Eu acho que Ele falou, eu não sabia que não tinha sido resolvido, resolvi, né? mais ou menos, né? Pelo jeito era mais ou menos assim, né? Não, na verdade o que o profeta estava falando, e pela graça de Deus a gente tem
a resposta disso pra gente no Novo Testamento, né? Sem dúvida, em Cristo. Lembrando que Cristo é a chave que destrava o Antigo Testamento. Pastor, Porque, veja bem, se você pega as profecias, elas são muito misturadas e elas carregam muito da figura, ou das figuras escatológicas típicas da época e da cultura. Quando Jesus vem, é que você entende, isso se referia àquilo. Então agora entendi. Entendeu? Igual os filmes que ficam falando que os caras em Belém ficavam. Eu estava assistindo uma série assim, aí tem um momento lá que os caras em Belém ficam se gabando que virá deles o Messias e tal. Eu acho que até que a coisa acontecesse, o povo tinha ignorado, era um ou outro que se ligava que o uhum, negócio viria de Belém. Não era assim, entendeu? Então, às vezes a gente tem umas fantasias assim muito loucas sobre como o pessoal lia o Antigo e o Novo Testamento, e não, está acontecendo ali, e eles estão corrigindo a interpretação deles à medida que os eventos acontecem. Então, a coisa está mais ou menos assentada com o apóstolo Paulo, porque fazem poucos anos, já deu para, né, o ministério de Cristo já se encerrou, o dos apóstolos começou, o Espírito Santo já veio, você já tem ali alguns momentos pós vinda do Messias, pós-ressurreição. Então, algumas coisas começam a ficar mais claras. Bom, se isso aconteceu e aquilo não aconteceu, então vai acontecer no fim. Bom, se isso aconteceu, então cumpriu-se aqui. E a gente começa a fazer a divisão em comissões, né? uhum. Pastor, eu tenho uma amiga lá na Bélgica que Uau. e assim, eu comento isso porque lá é bem diferente as coisas, questão de secularismo, de ateísmo. É uma pessoa que nunca tinha é, ouvido nada da palavra, nem não tem nenhum parente, família, nunca foi numa igreja, nem nada disso. E só que ela tinha uma Bíblia, não sei como, mas tinha na casa, e uma coisa que ela comentou que para ela era muito diferente é que lendo o Antigo Testamento, você é, ainda nessa questão da dificuldade de transição. Lendo o Antigo Testamento, parece que você tem um Deus muito mais pungente, muito mais que vai derrotar os seus inimigos com sangue nos olhos e tudo mais. E no Novo Testamento você tem já a figura de Cristo, você tem o Deus encarnado, você tem o perdão para os pecados, para os povos, o Sermão do Monte, né? Ó, se você está sofrendo. Uhum. Existe mesmo uma diferença de tom do Antigo para o Novo Testamento? É um problema de interpretação das pessoas? É algum preconceito que a pessoa já chega no Novo Testamento com Deus mais fofinho, vamos dizer assim, ou para o Antigo Testamento com Deus mais beligerante? Não, eu Como diria que as conciliar duas isso? coisas. As duas coisas. Vende-se hoje a ideia de que Jesus é muito mais legal que o pai dele. E esquecem que ele disse que ele e o pai são um. Da minha perspectiva, a gente é apresentado primeiro à graça e depois ao julgamento. Então, o ministério de Cristo vem e traz o anúncio de salvação para que eles tenham tempo de se arrepender e crer, mas para isso precisa haver uma rejeição maciça e rebelde contra a vinda do Messias, para que ele seja morto, pague pelos nossos pecados, ressuscite ao terceiro dia e termine o seu ministério. Mas depois disso veio o juízo sobre Jerusalém e sobre os judeus, que perderam casa, cultura, perderam pátria, eles se tornaram nômades, tanto é que uma pessoa hoje é judia mesmo que não nasça lá, né? E isso muda o eixo definitivamente quando o templo, esse julgamento, eu digo, né? Muda o eixo definitivamente quando o templo é destruído. E o povo entende que foi julgado, mas não entende que antes disso veio a salvação. Os judeus continuam assim, estamos debaixo do julgamento divino, sobrevivendo de sinagoga, esperando a restauração do templo. Bom, Jesus disse, it's not gonna happen, isso não vai acontecer.
Mas o período da graça e da oferta de salvação aconteceu antes, não depois. Tá? O deixados para trás já rolou, já aconteceu. Entendeu? Não vai ter um período de oferta de graça após. Já aconteceu lá atrás. Então agora o período de oferta de graça é para os ímpios, para Para os os gentios. gentios. Os gentios, tá? E essa explicação foi dada na abertura da carta aos gentios. Paulo explicando, Paulo aos Romanos, né? Deixa eu explicar por que vocês entraram na brincadeira. Sobrou vaga. Entendeu? Muito bom. Então, é por isso. Então, quando a pessoa vai ler com esses olhos, ela realmente vai perceber um Deus mais fofinho. Mas vamos lembrar que o Deus fofinho do Novo Testamento é o Deus Pai que enviou o seu Filho. Não é Jesus. Jesus e Deus são os mesmos, juntos, estão fazendo as mesmas coisas, juntos, a Trindade Santíssima, com o Espírito Santo. O problema é que no Antigo Testamento, graça e julgamento estão misturados. Uhum. E no Novo Testamento, graça e julgamento estão levemente separados, eu não diria totalmente dissociados, mas há momentos onde a graça triunfa fantasticamente. O problema é que a gente esquece que o arranjo era diferente. O Senhor muitas vezes se revela no Antigo Testamento como o Senhor dos Exércitos. Ele vai liderar uma nação. As nações têm governos teocráticos. Quando não existe uma religião estatal, porque essa nação nasce da religião, não o inverso. Não é uma nação nascendo, adotando uma religião para si. Não, a nação nasce dessa religiosidade, nasce do chamamento de Abraão, começa com uma família e se torna uma nação. Então, toda aquela nação é uma grande família de verdade, né? Então, se esquece de que Deus está protegendo a sua nação, que é tornada inimiga de todos os outros, porque daquela nação virá o Messias. Então tem todo um plot que cerca o Antigo Testamento. Tem mais sangue no Antigo Testamento, é fato, de tá todo lado, justamente para prever o sangue que seria derramado por Cristo. Não tem mais sangue no Novo Testamento, não é porque a gente se tornou mais civilizado com o tempo, mas porque Cristo os fez cessar nele, derramando o sangue final. Então, eu entendo que uma pessoa desprovida de conhecimento mais profundo da Bíblia encare dessa forma, porque essa é a cosmovisão com a qual ela lê, as lentes com as quais ela lê a Bíblia. A recomendação seria ela aprender mais de Bíblia, porque quanto mais ela enxerga as profundezas da graça, mais claro ficam certas coisas, inclusive as sangrentas batalhas que o Antigo Testamento encerrou. Né? E é um desafio muito grande essa questão de ter um conhecimento profundo da Bíblia para poder interpretá-la, né? Pegando das coisas que o senhor comentou com a gente, dá para perceber a dificuldade porque o senhor fala pra gente que a gente consegue entender o Novo Testamento a partir do Antigo, e você precisa ter conhecimento do Antigo para entender o Novo, mas você só consegue entender o Novo, o Antigo, a partir do Novo e a partir do prisma de Cristo. Não parece um raciocínio circular isso? Como que a gente resolve essa questão de interpretação? Não resolve, porque é circular. A gente chama isso de círculo hermenêutico. É para ser circular. O problema é entrar na roda. A gente fica olhando a roda e não participa da brincadeira até que, pela graça, o Espírito nos coloca na roda. É sobrenatural. Esse é o ponto. Você coloca muito bem. Como é que a gente fecha essa equação? Da mesma forma que fecha a equação de Mateus. Mateus, quando vai apresentar as genealogias de Jesus, ele faz uma conta que não fecha. Ele fala, de tanto a tanto foram tantas gerações, de tanto a tanto tantas gerações, e de tanto até Cristo tantas gerações. Sabe o que eu fui fazer? Fui contar. Calma, eu sei que Mateus era bom de matemática, porque era coletor de impostos, eu sei que o Espírito Santo não erra em termos de revelação. Mas eu, desconfiado, fui contar e faltou um número. Olha só. Então fica aí a dica. Você nunca fez a conta? Abre lá Mateus capítulo 1, lê a narrativa toda, vê o fechamento da conta e volta e refaz a conta. Sabe o que você vai descobrir? Que
que Mateus errou por um. Mas daí a gente confiou em Mateus, ele prega essa peça em nós? Como é que faz? Porque Mateus não está errado. Mateus está provocando você. Mateus sabe que você vai desconfiar e vai contar. O erro é você achar assim, beleza, então tá fechada a conta. Obrigado! Já Obrigado, fez a Mateus, por conta. ter feito a conta para Obrigado. nós. Né? E a ideia é, não, você está fazendo a conta junto com Mateus. Mateus, na hora que fecha a conta, você fala, faltou um. E Mateus começa, porque olha a sacada genial de Mateus, né? Mateus fecha a conta, você fala, faltou um. E a narrativa seguinte é o Espírito Santo falando com Maria. Ele fecha a conta. Que legal. Ele é o personagem que fecha a conta. Ou seja, Mateus está dizendo, nada do que eu vou falar aqui faz sentido sem a presença de Deus. Agora, com a presença de Deus, tudo que eu falei faz sentido. E é isso que ele quer alertar na cabeça do seu leitor, mas não somente nada dele. Eu te digo que o Novo Testamento, sem que o Espírito Santo abra os nossos olhos, você não entra na roda. Se você fala assim, um círculo hermenêutico é autodestrutivo, isso é falácia filosófica. Isso aí é para os filósofos baratos do triunvirato brasileiro que acham que sabem e não sabem de nada. Assim, me perdoe, mas é de uma ingenuidade. Não, pode falar, Revi. A gente aqui não tem uma audiência abrangente o suficiente para virar polêmica, isso não. Então, pode. Nunca é assim. A gente não é polêmica porque a gente não menciona. Se mencionar, o bobozinho acha, coloca na audiência, daqui a um pouco a gente tem uma lista de haters. E a gente quer uma lista de ex-haters, atual lovers. Glória a Deus. Mas a tríade brasileira dos grandes, e eu posso falar com muita tranquilidade, eu tenho o mesmo título que eles, mas eles se acham grandes coisas, mas sem a perspectiva cristã, eles não sabem de nada. Então, veja bem, um argumento contrário dentro do círculo hermenêutico, quando você tem um raciocínio circular, ele é destrutivo. Um argumento que se completa, não, porque o círculo é bonito quando é perfeito. Então, tem muita gente fazendo argumento circular que é oval, para ver se dá uma escapada da parte, passa raspando na parte que é autodestrutiva. Não, uma teoria, uma religião, uma teologia, um entendimento, uma ideia, ela precisa se encaixar num todo. Ela não pode ter emenda, muito pelo contrário. Uhum. Então, é para ser circular, você entra nessa roda pelo Espírito Santo e funciona assim, porque o novo e o antigo têm que se encaixar formando um círculo perfeito. Esquisito seria se descesse quadrado. E não é assim. Deus faz justamente para que a gente entenda as coisas. A gente não diz isso? Quando uma coisa encaixa, a gente fala, nossa, ficou redondinho. Uhum. Então, a Bíblia é redondinha. E tem que ser assim. Agora, você fala, mas se for assim, eu nunca vou conseguir entender, eu nunca vou conseguir explicar. Espera lá. Explicar um círculo, eu consigo. Porque, mesmo que eu desenhe torto, eu digo, pensa no certo. E a pessoa consegue completar na cabeça dela. Então, eu consigo fazer isso. O que eu não posso fazer é a pessoa crer. E Deus não quer que a gente converta, a gente quer que anuncie, a gente quer que mostre o círculo, mesmo desenhando ele imperfeitamente. Então, Deus não quer que você faça o círculo perfeito. O círculo perfeito já foi feito por Ele. Ele quer que a gente espalhe a ideia de círculo perfeito. E Ele vai formando o círculo perfeito na cabeça das pessoas. Muito bom. Pastor, se a gente então precisa saber o Antigo Testamento para interpretar o Novo e dentro dessa questão do círculo, é errado então às vezes a gente dizer para a pessoa, o novo convertido, começar a ler a Bíblia por João, por exemplo, e não em Gênesis Não, 1:1? não tem erro, não tem erro. Errado é não ler a Bíblia. Você pode. As pessoas perguntam assim, qual que é o melhor livro para eu começar a ler? Depende do seu. Eu penso assim, depende do seu problema. Uhum. Entendeu? Uma pessoa que acabou de se converter e está lutando contra a sexualidade, começa lendo Romanos. Entendeu?
Uma pessoa que sai de um movimento restritivo, mais moralista, mais legalista, começa lendo Gálatas. Entendeu? Uma pessoa com dúvidas cosmológicas começa lendo Gênesis. Uma pessoa cheia de motivações sociais começa lendo Êxodo. Uma pessoa, sei lá, com problemas étnicos começa lendo Daniel. O erro é não ler. Então a gente fala assim, qual que é o ideal, qual que é o mais fácil? A gente quer sempre começar indutivamente. Começa pequenininho, vai crescendo. Então, eu diria que lê devagarzinho. E leia tudo, né, também. Continua lendo, não para, que uma hora vai passar no livro certo ali. Uma hora pega, uma hora pega. Eu sei que a gente gosta muito de João, porque João é um cara mais gracioso, né? Inclusive no nome, né? João, Deus é gracioso. E o evangelho dele é mais teológico, mas às vezes não ajuda. Eu me lembro de estar pregando em Mateus e expondo o trecho onde Jesus fala dos fundamentos. E um engenheiro que estava ouvindo me procurou depois do culto e disse: eu finalmente entendi esse trecho, porque falou a minha língua. Então, por onde que a gente deve começar? Não sei, existem vários bons programas de leitura da Bíblia. Se você vai ler a Bíblia sequencialmente e não historicamente, resista aos textos como de Levítico, de Juízes, leia e ultrapasse, porque depois a leitura fica agradável, que é mais difícil, porque é muita lei. Primeira Mas depende, às Crônicas, né? vezes Eu é acho só que é o maior agradável. baque, né? Primeiro Eu para Crônicas. mim, para mim sempre foi Levítico. É. Eu curtia Crônicas. Sempre gostei desse negócio do filho dos outros, ser filho dos outros. Eu adorava isso aí. Entendeu? Eu gosto de genealogia. Agora, quando o pecado for não sei o que, 2 rolinhas, um sapo, 2 bodes, corta aqui, põe pra lá, separa em 2, entrega pra fulano, e gente, já me perdi. Então, para mim, sempre foi quando cegares, não sei do que, reparam éfado, não sei da onde. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, e isso quando aliviava era, eis a genealogia de fulano. Então, Levíticos é um livro difícil. Levítico e Números. Levítico e Números. Números também A tribo foi de tal vai do Carvalho de Moré até... isso. Eu me lembro que Números foi o momento em que eu tive que falar assim, ou eu aprendo a gostar disso, ou eu vou ter que desgostar de tudo. E Números me ganhou com Sansão, Olha só. com a lei nazireado. Porque a história de Sansão só faz sentido com a lei do nazireado. Se você não conhece o que é um nazireu, né, narizeu não, viu, pecador? Estou falando para o pessoal que nos ouve. Nazireu, você não entende Sansão. Aí as coisas começaram. Você está em Números 6, vai para Juízes, e se você começa com João, você nunca vai passar por isso. Você nunca vai passar por Gideão, você nunca vai passar por Débora, você nunca vai passar por Jefté, você nunca vai passar por um monte de gente. Então, assim, apenas leia. E se você tiver na dúvida, leia o que abre primeiro, que eu sei que vai ser Salmo, né? Que a gente sempre abre no meio da Bíblia e encontra o livro dos Salmos, que é, para mim, a literatura mais difícil da Bíblia. Mas vamos falar de Olha Novo só. Testamento aí. Também tem coisa difícil lá. Pois é. Pastor, última pergunta. A gente já tá com um tempinho bom aqui de gravação. Um dos cismas muito grandes da Reforma com a Igreja Católica, da onde surgiu, né, o protestantismo e tudo mais, foi a questão da tradição. Foi a questão de como se dava importância demais para aquilo que tradicionalmente se convencionou dentro da igreja. E participando e elaborando os estudos, especialmente esse último, foi necessário lidar muito com tradição. Então, até o último estudo, o estudo de número 5, foi falado sobre o que tradicionalmente se acredita sobre a morte dos apóstolos e de personagens da Bíblia, e também sobre certos eventos que levaram à destruição de Jerusalém no ano 70. Só que,
com exceção da morte de Tiago, da morte de Judas e da morte de Estevão, toda a informação que a gente teve foi extracanônica. E também com relação à destruição de Jerusalém no ano 70, também é tudo extracanônico. Só que, especialmente quando se vai interpretar Apocalipse, quando profecias de Jesus também, a gente precisa ter em mente o que aconteceria com os judeus e a gente vai pegar escritos de Joséfo, vai pegar escritos que não estão na Bíblia para a gente interpretar a Bíblia. É correto isso? Como que faz sentido disso? Para interpretar, eu não diria, mas para enriquecer a nossa interpretação e dar norte para ela, eu não vejo problema. Eu tendo a pensar como o professor, pastor e ministro Abraham Kuyper, que a gente deve estar com a Bíblia na mão e o jornal na outra. É importante a gente enxergar a realidade e saber o que aconteceu. Eu não diria que a interpretação da Bíblia é dependente de informações externas, mas há coisas que ajudam a gente a interpretar porque nós não estamos dentro da cultura. Então, há coisas que os apóstolos falam que estão muito dentro da cultura deles, como a gente fala e escreve livros dentro da nossa cultura. Isso é importante, tem que ser assim. Às vezes a gente quer falar de uma cultura mundial, ou falar de uma forma tal que todo mundo entenda, mas não é isso. Que a gente, em específico, brasileiros, somos muito aculturados. A gente recebe cultura estrangeira e quer adotar como nossa. Então o cara vai lá no livro dele e fala de um personagem da Vila Sésamo, a gente que nunca assistiu diz, que legal! Mas não é verdade para nós. Eu quero um livro de teologia que, ao expor, segundo aos Tessalonicenses, faça uma referência ao Chapolin. Porque isso tem a ver com a nossa cultura, o brasileiro cresceu com essa cultura, sabe quem é, não há brasileiro que não saiba. Eu descobri há pouquíssimos dias, 3 no máximo, não, menos, mais, hoje já é quinta, mas não deu uma semana ainda, eu não sabia o que significava a palavra Chapolin. Eu sabia o que significava colorado. Colorado significa avermelhado, vermelho. Mas eu descobri recentemente que Chapolin significa grilo. Olha Né? só, isso faz sentido pela fantasia, né? Pois é, Interessante. mas a série nunca forneceu para nós subsídio suficiente para interpretar o que era o Chapolin Colorado. Uhum. E o que ele era? Ele era um grilo vermelho falante. Agora você percebe, eu sempre achei que o X-Espírito fosse um gênio, mas não desse calibre. Percebe? Então agora faz sentido a roupa dele. Ele é um grilo, É um grilo vermelho. entendeu? Aham. Vermelho. Então você pensa assim, foi uma informação fora da série que me ajudou a interpretar melhor a série. Deu, assim, a pessoa que me disse, ela está indo morar no México e ela voltou com essa informação. Ele falou, cara, isso reinterpreta o Chapolin Colorado todo. Eu acho que esse tipo de informação ela é útil para a Bíblia, se você pensar da mesma forma. De repente você descobre alguma coisa extra-bíblica que tem a ver com a cultura, tem eco na escritura, e você fala, uou! Isso reinterpreta o todo, isso ajuda a gente a mergulhar nessa cultura. Então eu não tenho problemas. O que eu tenho problemas é você querer julgar pela cultura ou pelo conhecimento extra-bíblico o que talvez o autor esteja querendo dizer, como, por exemplo, você pegar uma pessoa que... Isso acontece muito com teólogos liberais, que falam que aquele termo no grego clássico significa outra coisa, e aí entra nos filósofos gregos e tal, e esquece que o grego koiné não é o grego clássico, esquece que existe muito hebraísmo no Novo Testamento. Hebraísmo é quando você escreve em grego, mas está com a sintaxe hebraica na cabeça. E terceiro, que eles estão refazendo conceitos à luz
da língua grega. Eles não estão usando o conceito da língua grega. Então, depender dessa fonte para estabelecer o eixo hermenêutico, eu acho complicado. O eixo hermenêutico tem que estar dentro da roda. Pastor, Existem informações fora da roda que nos ajudam, mas não que determinam, na minha opinião. uma pergunta aqui, mas acho que é mais uma curiosidade pessoal, queria saber do senhor. O senhor tem um livro aí na sua biblioteca aí atrás que eu acho muito, o título pelo menos eu achei muito interessante, que fala sobre a controvérsia Clark Van Til. Oh, Deus, tem que tirar ele daqui. Falando sobre essa questão de, olha, esse pessoal que vai, pega o conceito grego para dizer da Bíblia que estava falando disso, que o filósofo tal falou isso. É muito conhecido a interpretação de que João, quando vai falar sobre no princípio ser o verbo, pegar a palavra logos, vai, pessoal, não, porque o Platão lá não sei o quê, porque deu grego não sei o quê. É um problema no sentido, nesse mesmo sentido que o senhor estava falando, ou nesse. O que o senhor tem a dizer Sim, sobre esse texto absolutamente específico? sim. Porque quando você se referiu à controvérsia aqui, nem sei onde você viu esse livro, mas eu vou tirar ele das vistas. Mas é uma boa pergunta, porque quando o pessoal fala da controvérsia, é porque Gordon Clark chegou a dizer, reza a lenda, que a palavra logos é uma referência à lógica, da onde a palavra vem, que inclusive é uma falácia exegética banalíssima, do tipo, do melhor tipo, a palavra para energia, dizem duas palavras para energia em grego, energel e dynamis, e que dynamis, ou dynamis, dá origem à palavra dinamite em português, e, portanto, a fé como é que é? A fé é a dinamite de Deus, faz Jesus, explodir. o vida de Jesus ser a dinamite de Deus. Ou igual Um naquele negócio. livro, aquele A Cabana, que a pessoa, meu Deus, vai representar o Espírito Santo como sendo uma mulherzinha que meio que flutuava aí, tipo um vento, pneuma, vento, ai meu, ah. Mas repare como é. Você descobre uma palavra que dá origem a outra, você conhece, e isso é um desconhecimento total da evolução de uma língua e de como os termos mudam de concepção e acepção ao longo do tempo, revestindo-se de novo e às vezes até de conflitantes significados. E aí você reinterpreta a palavra original, ao invés de interpretar a atual pelo seu início. E então, portanto, essa palavra tem que significar aquilo que a evolução do termo ao longo do tempo chegou a significar. Então, assim, é banal esse tipo de falácia exegética, mas foi mais ou menos, eu não sei exatamente, não é minha área, mas que ele teria traduzido logos, que é a palavra grega por lógica, que é uma palavra tanto em inglês quanto em português, porque ela é latim, logic, ou lógica, e que a tradução dele seria, no princípio era a lógica, e a lógica estava com Deus. O problema é a terceira cláusula, e a lógica era Deus. Clark também teria, eu digo também teria, porque eu não sou um especialista em Clark, não quero saber o que Clark disse, muito bom para quem sabe, tá? Que as categorias da lógica regem a lógica divina também, e, portanto, eu estou explicando aqui porque a frase que atribuem a Gordon Clark é que Deus pensa em categorias aristotélicas. Tá? Ou seja, que as regras da lógica que Aristóteles elencou também se aplicariam a Deus, porque a lógica existe e se pensa em termos lógicos, como se estabelecendo aí algo acima de Deus que rege tanto Deus quanto os homens, um problema mais profundo que não dá para a gente tratar aqui. Mas eu penso que sim, eu penso que é uma dessas falácias. Eu apenas digo assim, se entender como a palavra dinamite chegou a significar dinamite, você tem que entender que dinamis, no começo, significava isso. A palavra dinamis significa isso.
Então, corrupções, decorrências, usos, Uhum. transliterações, mudança de contexto, chegaram a transformar essa palavra num outro significado. Eu ilustro com uma coisa um pouquinho mais banal, que é a história do Tiago virando James, né? Porque o pessoal não sabe que originalmente o nome era Iago com Ja- iota, Jacobos, né? Em grego? Iacobo, isso, e era com iota. E o iota, que seria o nosso i, ele também deu origem ao nosso j, como meu nome, e originalmente era com o i. Então, originalmente meu nome em hebraico é Jonathan, né? E vira j por causa do latim. Então, e outra questão era a pronúncia do G, né? Que quando migra sai do hebraico, sai do grego, vai para o latim, você vai ter que fazer toda essa mudança, decidir se iota vale como y, vale como j ou vale como i, se ele é uma vogal ou se ele é uma consoante. Em alguns casos virou vogal, em outros virou consoante. E outra coisa que a gente sabe também no grego é que quando você tem um duplo G, o primeiro vira som de N, como Angelos, né? E eu sei lá por que cargas d'água o Jacobus vira Iacomos e ou Iamos, Iamos vira James. Olha só. Acho que é o nome mais maluco do planeta, né? Jacó vira James, né? Uhum. E eu sei que eu tenho um amigo querido que quando foi para os Estados Unidos, cada um foi se apresentar e ele foi traduzir o nome dele. Então, qual é o seu nome? My name is José, his name is Antônio, aí a outra, my name is Maria, e você? My name is James. Aí todo mundo olhou para ele. James? Para entender, porque Tiago, né? E ele chamava Tiago. Olha só. Ok, eu acho que esse tipo de corrupção é normal, mas não é o ideal. Quando você está estudando o texto bíblico, você tem que saber um pouquinho mais dessas coisas para não cair nessa esparrela do Uhum. tipo, no princípio é lógica. Logos não significa lógica, não tem nada a ver com a capacidade de organizar pensamentos em uma determinada ordem que faça sentido comum para todos. Não é E isso. aqui fica também, acho que um aviso para as ovelhas, né, para o pessoal, todo mundo, que não dá ouvido para todo cara que chegar, não, porque na verdade essa palavra aqui no original é outra coisa, nada a ver, então esse texto aqui é isso aqui que eu tô dizendo que é. Não, não. Desconfie. Desconfie. Porque um cara que vai falar isso, eu sempre me preparo nesse sentido. Se eu falei e alguém me provoca, eu tenho mais para dar. Geralmente o que essa pessoa está fazendo é regurgitando o comentário de alguém que ele não sabe exatamente a quantas anda. Então, assim, não, essa palavra aqui, tal, não sei o quê. Por exemplo, a palavra logos em outro contexto. Quando Paulo fala que nosso culto deve ser logiken, existem duas formas de você traduzir isso errado, né? O culto deve ser lógico, porque você tem a palavra logiken, ou racional. Racional. Para mim, são duas formas de você traduzir errado. A melhor tradução é você levar em consideração que a palavra logos, ela significava verbalização, palavra, por isso que o princípio foi a palavra, porque Paulo está fazendo uma referência a Gênesis, no princípio Deus disse, ele falou, por isso que o princípio está conectado à palavra de Deus, e quem pesca isso com uma sutileza lindíssima é C.S. Lewis, quando ele abre o Crônicas de Nárnia com um grande silêncio e então se ouve um rugido, houve primeiro uma palavra e tudo veio à existência a partir desse rugido. Então, para mim, é a cena que eu me lembro quando eu li isso pela primeira É vez, uma foi a cena primeira coisa que me arrepiou. belíssima, né? Aham. Ah, assim,
as pessoas zombam, Lewis é o nosso católico predileto. Eu falei, quem me dera todo católico fosse igual Lewis, né? Então, assim, ok, Lewis tem os seus arroubos de catolicismo, porque ele não tinha obrigação de acertar tudo, ninguém tem, nem os teólogos, mas é belíssimo. Então, a ideia de conexão ali com a palavra, e aí Paulo fala que o nosso culto tem que ser logiken, ou lógico, e ele não está usando isso na acepção que a gente está. E Paulo é alguém que pode ser facilmente acusado de hebraísmo, tanto quanto João, que é o segundo maior hebraísta da Bíblia, né? Se não for o primeiro, que para mim João só escreveu em grego, mas ele estava pensando em hebraico. Daí as construções em João serem engraçadíssimas em grego, né? Porque não é como Paulo. Paulo é rebuscado, Paulo domina a retórica, sabe colocar os termos. João só está escrevendo em grego, só está usando a língua. Ele pensa como hebraico. Agora, se você fizer uma conexão rápida, eu penso com o Ladislau, que talvez a melhor tradução ali seja o culto palavral, o culto baseado na palavra, e não o culto baseado no raciocínio. Porque aí a gente tira as emoções, tira a vontade, e entra nessa esparrela toda e toda essa briga que a gente tem do culto. Como é que deve ser o culto? O culto deve ser racional, tem que apelar à mente. E falou, não, cara, isso é motivo grego. Isso é filosofia grega. Paulo, inclusive muito dominante da filosofia grega, jamais diria uma coisa dessa. Então ele está dizendo o culto tem que ser bíblico, baseado na palavra. Então, repare que faz muito mais sentido isso do que você dizer assim, não, veja bem a palavra aqui, e aí você blá blá blá, quando você vê, você fala, cara, que maluquice. Mas tá bom, ele falou, tá falido, né? Muito bom, reverendo. Reverendo, foi um prazer a gente poder terminar mais esse ciclo aqui, terminar mais essa fase do nosso programa de estudos aqui. E que Deus nos Eu que abençoe. agradeço, suas perguntas são sempre muito boas. Você devia apresentar um programa, um podcast, que suas perguntas são muito bem feitas. Muito legal. A nossa conversa sempre foi muito bem, né? Pois é, mais uma bênção agora. O final do Antigo Testamento já tinha sido muito prazeroso, muito gostoso, e agora Deus nos deu a graça de ter mais um momento prazeroso aqui. Terminamos agora com uma oração, mais uma vez. Gostaria de orar? Daí, depois disso, já dá um tchauzinho, tá terminado daí isso tudo. Tá certo. Senhor nosso Deus, Pai amado, agradecemos a Ti porque Tu nos conduziste até este momento, agradecemos a Ti por todos os estudos que pudemos desenvolver, agradecemos ao Senhor porque cremos que a Tua igreja tenha tido proveito de tudo que foi exposto, daquilo que foi comentado, e especialmente agradecemos hoje, Senhor, por esta conversa, este bate-papo, e pedimos que Tu continues a abençoar a, a nossa igreja, os nossos irmãos, e que o Senhor mesmo, pastoreando aqueles que são Teus, o Senhor coloque no coração deles cada vez mais a vontade, o anseio por estudar a Tua palavra, por conhecer mais de Ti. Agradecemos especialmente pelo reverendo Jonatas, pelo conhecimento, pela habilidade, pela gama de habilidades que Tu deste a ele, e agradecemos ao Senhor pela maneira com que Ele tem nos abençoado e especialmente hoje como Ele nos abençoou neste estudo. Agradecemos por todas estas coisas e também pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então é isso. Agradecemos a todos que assistiram também, aqueles que assistirão, e Deus nos abençoe. O senhor tem mais alguma coisa, algumas palavras finais para comentar, para falar, reverendo? Leia a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e assista essas séries, porque isso vai ajudar você a ler com mais sabedoria e propriedade as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos. Amém.